No início do ano, todo mundo decidiu mudar de vida. Isso é, na verdade, uma coisa boa. Esse início de ano dá esse gás extra, essa força inicial para promover mudança. Porém, muita gente acaba não passando dessa fase inicial da vontade de gerar mudança e nunca consegue, de fato, experimentar uma mudança que poderia acontecer com esse gás inicial do início do ano. Hoje é dia 12 de janeiro e, embora são tão poucos dias desde o início do ano, eu já respondi várias e várias mensagens, já fiz várias e várias chamadas com pessoas interessadas em iniciar o processo de aprendizagem de inglês em 2026. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é uma pessoa também que tem esse interesse. E eu quero te explicar o que você não deve fazer para conseguir aprender inglês esse ano. Porque muita gente começa, mas não termina. Inicia e fica pelo caminho. E isso se dá devido a alguns fatores muito recorrentes. E eu quero te ajudar a estar bloqueado desses fatores, a estar protegido desses fatores, dessas armadilhas que acabam atrapalhando muita gente ao longo do caminho. E o primeiro e mais comum erro que nós vemos nesse processo é a pessoa que nunca estudou ou não tem estudado querer começar a treinar do dia para a noite uma quantidade de tempo muito irrealista. Por exemplo, a pessoa tem uma rotina cheia já, trabalha, estuda, tem família, vai para academia, tem que fazer um monte de coisa. E aí, de repente, quer adicionar dentro do dia a dia 1 hora de inglês para treinar. É uma expectativa, na maioria das vezes, muito irrealista. É um tempo que a pessoa não tem, é um tempo que não existe ali dentro das horas do dia. E a pessoa, talvez no ânimo, no ímpeto da mudança de ano, se diz conseguir fazer isso. E por não conseguir, a pessoa se frustra. Então, suponhamos que a pessoa fala, eu vou treinar 1 hora de inglês por dia, em 2026 é o meu ano de aprender inglês. E nós estamos no dia 12, talvez ela tenha iniciado na última segunda-feira, no dia 5, e até que ela não tenha conseguido fazer isso e ela fica frustrada. Ela se sente decepcionada, porque em uma semana ela não conseguiu fazer o que ela prometeu para o ano novo. E aí essa semana ela fala, porque foi a primeira semana, e essa semana eu vou conseguir, e a semana passa, e ela não consegue de novo. Isso é muito comum, não só com inglês, também, por exemplo, com leitura de livro, com exercício físico. Isso acontece exatamente porque é uma expectativa não realista, é uma expectativa que não condiz com a realidade. E o ponto-chave é como que a gente pode fazer isso ser uma coisa realista, como que a gente pode transformar essa estratégia em algo que vai, de fato, te carregar durante o processo. E nós temos uma mudança que nós vamos fazer nesse processo que vai ser fundamental. Ao invés de o seu objetivo ser eu vou treinar todo dia 1 hora, nós vamos colocar um objetivo bem pequeno. Por quê? Porque mesmo nos dias difíceis você vai conseguir fazer um pouco. Por exemplo, uma estratégia, inclusive, que vai ser bem, talvez na contramão do que você já tenha ouvido alguns professores de inglês falando. Minha sugestão número 1, baixe um aplicativo. O mais famoso é o Duolingo. Existem outros aplicativos. Tem um, por exemplo, que você estuda inglês com música, chama Lingoclip. Ele é bem legal também. E tem dezenas de outros aplicativos. Uma coisa legal do Duolingo é que ele monitora seu progresso, seu treino diário. E nesse instante, nesse primeiro momento, seu objetivo não é treinar inglês 1 hora por dia. Seu objetivo é treinar inglês todos os dias. Quanto tempo? O mínimo de tempo que você achar que você não vai perder. Por exemplo, eu acho que se eu colocar um objetivo de 5 minutos por dia, eu não vou perder, mesmo se o meu dia estiver muito cheio. Então esse é o seu objetivo, 5 minutos por dia. Você talvez vai pensar, mas 5 minutos eu não vou aprender nada. Talvez um dia ou outro você não aprenda nada, mas você vai estar reforçando o seu hábito de treinar inglês todo dia. E você vai estar aprendendo alguma coisa nova, mesmo que sejam informações que você já viu, você vai estar reforçando elas no seu cérebro. Você pode fazer isso de forma aplicativa, como eu mencionei, que é a forma mais prática. Minha sugestão é essa, por quê? Porque é a forma mais fácil. Vai reduzir qualquer possibilidade de desculpa para você não conseguir fazer. Você também pode fazer isso de formas mais elaboradas, formas mais complexas.
por exemplo, assistindo algum vídeo em inglês e pegando as palavras que você entendeu ou não. Você pode fazer isso, por exemplo, lendo um texto, usando alguma, ou até mesmo inteligência artificial, ou pesquisando mesmo no Google. Tem um site também muito legal que chama Engo Daily News, que são notícias em inglês com textos para você ler e alguns exercícios. Também é uma ótima forma de você fazer isso. Mas o mais importante aqui não é a forma, não é a ferramenta. É você treinar um pouco todo dia. Bem pouquinho, todo dia. Isso vai te ajudar a se manter firme ao longo do processo de aprendizagem de inglês e vai te dar a capacidade de não desistir, principalmente nessas primeiras semanas. Porque, como eu mencionei, muita gente fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, passa uma semana, já desistiu. Na maioria dos casos, isso é provado, que mais de 90% das pessoas desistem dos objetivos de ano novo antes de chegar em março, ainda em fevereiro. Ou seja, não deu nem 2 meses, a pessoa já jogou a toalha. Porque cria expectativas e objetivos que não são realistas. Então mantenha isso em mente. Mais importante do que você criar um super objetivo é você criar um objetivo que você vai conseguir fazer. Essa é a primeira dica e a dica mais importante que você vai levar para você conseguir de fato aprender inglês em 2026. A segunda dica é que uma vez que você está fazendo isso de forma constante, você está mantendo essa frequência dentro do processo de aprendizagem de inglês, você precisa pensar em otimização, em como você vai melhorar esse seu treino gradativamente com o tempo. Para isso, você pode fazer pesquisas, você pode usar ferramentas, ou também, o que eu acho que é mais válido, você pode buscar talvez um grupo ou um professor individual que vai te ajudar a ter mais norte dentro desse processo. Muitas vezes a gente inverte essa ordem, a gente vai para a aula, para o professor, antes de tentar desenvolver esse hábito. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é boa? Muito boa. Vai te dar mais ainda ferramenta para você conseguir fazer isso. Mas em ordem de prioridade, mais importante do que um professor ou um curso, é você conseguir desenvolver esse hábito, mesmo que embrionário, bem pequeno, para você conseguir manter essa chama do inglês ativa. Uma vez que isso está acontecendo, você pode desenvolver e aperfeiçoar esse hábito. Tem um escritor muito bom que chama James Clear, e ele diz que antes de você aperfeiçoar um hábito, você tem que criar esse hábito. E é exatamente isso que nós estamos falando. Antes de você desenvolver o hábito de aperfeiçoar e de ter um super hábito de inglês, esse hábito tem que existir. Antes de você achar a forma ideal, você precisa de tornar isso uma realidade. E é isso que é o mais importante. E falando sobre tipos de aula, você deve pensar qual o melhor formato para você. Suponhamos que você seja uma pessoa extremamente disciplinada, que consegue se manter firme ali nos seus objetivos normalmente. Se você comprar um curso de inglês com aulas gravadas que te dê o norte que você precisa para isso, pode ser uma ótima ferramenta, pode funcionar muito bem. Mas a maioria das pessoas não tem esse drive, não tem esse ímpeto, não tem essa organização. Então, muitas vezes, o comprar o curso, que seria algo super bom, e é muito bom, assim, a forma mais o melhor custo-benefício e a forma mais veloz, talvez, de aprender. Se a pessoa, de fato, conseguir seguir um plano de forma constante. Mas a maioria das pessoas não consegue. Nesse caso, seria mais interessante, provavelmente, para você, se você não for essa pessoa, você se juntar a um curso. Seja um curso ali em grupo, onde você vai ter aula em grupo com pessoas, ou até mesmo um professor particular. Dependendo de como é a sua rotina, de como é a sua agenda, o professor particular possivelmente vai conseguir te entregar mais flexibilidade de agenda e também vai conseguir te entregar um material mais personalizado. Então, suponhamos que você seja uma pessoa que hoje já tem uma carreira profissional estável, você já tem um bom salário, já tem um bom emprego, e o inglês vai conseguir potencializar tudo que você já faz, tanto em tarefas quanto em dinheiro. A aula particular, embora ela seja mais cara, pensando no tempo que você vai economizar nesse processo, ela se torna mais barata, porque você vai estudar menos tempo, vai conseguir ter um retorno financeiro e profissional mais rápido. Consequentemente, o investimento que você fez ele se torna tem um retorno maior, ou seja, você não está
gastando mais por isso, porque você fez inglês por menos tempo, logo você gastou menos dinheiro e você teve um retorno mais rápido. Além de gastar menos, você tem um retorno financeiro e profissional mais rápido. Mas suponhamos que você seja uma pessoa que está no começo ainda da carreira, tem um emprego que não é ainda o emprego dos sonhos, não tem um ótimo salário e tem mais tempo para aprender. Assim, o inglês não está uma necessidade batendo ali na sua porta. Nesse caso, provavelmente uma aula em grupo te atenderia melhor. Você conseguiria ter mais aulas por semana, seu processo de aprendizagem seria um pouco mais lento, mas você teria um investimento menor também. E nesse processo, enquanto você vai desenvolvendo inglês, você vai conseguindo colher os frutos dele. Possivelmente, talvez daqui a um ano, você já consiga ter algum benefício palpável, financeiro mesmo, do que o inglês pode proporcionar. E dali para frente você pode até migrar para ter alguma aula particular ou algo do gênero. Mas mais importante do que a forma, novamente, é você criar esse hábito. Suponhamos também que você se encontre hoje no lugar onde você fala, eu não tenho dinheiro nenhum para investir e eu preciso muito do inglês. Opte pela primeira alternativa. Fazer algo que vai ser construtivo, que vai ser longo prazo, que vai ser o desenvolvimento do hábito. Porque mesmo que nesses primeiros 6 meses você não venha de fato a falar inglês, você vai conseguir desenvolver uma base ali, um foundation, um chão, para você conseguir continuar fazendo isso ao longo dos próximos 6 meses, um ano, e eventualmente você vai aprender inglês, porque se você fizer alguma coisa de forma constante e não parar, você vai aprender ela. Novamente, repetindo, talvez não seja a melhor forma de todas. Vou me explicar melhor. Se você criar um hábito e você manter esse hábito ao longo de um ano, o mesmo hábito, sem mudar, é muito provável que você teria possibilidades de aperfeiçoar esse hábito. Mas ainda que você não aperfeiçoe, ainda que você não encontre melhores maneiras mais eficazes de fazer isso, e você siga ali no hábito inicial, vamos supor que seja o Duolingo. Se você faça só o Duolingo e nada mais, seria a melhor alternativa? Não. Mas seria muito melhor do que você não fazer nada. Se você começar o Duolingo, fizer 1 mês, 2 meses e migrar, por exemplo, para uma aula de inglês e continuar o Duolingo mais a aula de inglês, ótimo, você aperfeiçoou o seu hábito. Talvez depois de 6 meses, 1 ano, você migre para uma aula particular, você faz um intercâmbio, não sei qual seria a melhor opção dentro da sua realidade, mas você está desenvolvendo e aperfeiçoando o hábito. Se você fizer só uma coisa, você não colherá o melhor fruto desse processo, mas ainda assim é infinitamente melhor do que você não fazer nada. Enquanto você faz isso, você está desenvolvendo uma base, um foundation, como eu mencionei, para que você continue aprendendo inglês e consiga desenvolver melhores hábitos no futuro próximo. Essa é a grande dica, ou as grandes dicas que eu gostaria de deixar para você aprender inglês no ano de 2026. Se você fizer isso, a probabilidade de você aprender é enorme, porque você não vai estar criando uma super expectativa que vai se frustrar e você vai desistir. Muito pelo contrário, você vai estar começando passo a passo, bem devagar e caminhando um passo de cada vez e subindo o seu nível à medida com que você vai desenvolvendo o hábito, e isso vai te dar mais constância no processo e você vai colher melhores frutos disso em um futuro próximo. Caso eu possa participar desse processo com você, nós temos vários recursos gratuitos de aprendizagem, por exemplo, um podcast toda sexta-feira, nós temos um episódio novo. Nós temos também materiais pagos, tanto um curso gravado quanto aulas em grupos individuais. Será um prazer te ajudar nesse processo. Espero que 2026 seja de fato seu ano. Lembre sempre, se você tentar criar uma expectativa muito alta que vai te deixar pelo caminho, a probabilidade de frustração é muito grande. Mas se você criar uma estratégia de começar simples, pequeno, e aumentando gradativamente os seus objetivos, você vai conseguir alcançar melhores lugares, melhores resultados no seu objetivo. Thank you very much, muito obrigado, e nos vemos no próximo vídeo por aqui e no próximo podcast, provavelmente, que já tem mais um episódio disponível nessa semana. Thank you, bye bye.